Agora nós vamos analisar os casos específicos a respeito da centralização dos Estados nacionais europeus. O nosso primeiro foco de análise é Portugal, o primeiro Estado nacional a se formar na Europa. A formação do Estado Nacional Português está relacionada com a expulsão dos muçulmanos de seu território por meio das famosas Guerras de Reconquista. A identidade cultural da população do condado portucalense estava intimamente ligada ao catolicismo. Dessa forma, a expulsão dos muçulmanos foi de fundamental importância para a formação do Estado Nacional Português. Outro ponto que deve ser destacado é a Revolução de Avis, ocorrida entre 1383 e 1385. A vitória sobre o Reino de Castela estabeleceu a independência do território português sob o comando de Dom João, que foi aclamado rei do território. Este é o momento de nascimento do Estado Nacional de Portugal. Dom João I contou com um amplo apoio da burguesia comercial, que ajudou nos recursos financeiros necessários para a manutenção do exército. Depois disso, os demais reis portugueses deram amplo apoio à expansão das atividades comerciais como instrumento de fortalecimento do Estado Nacional. Tivemos também o apoio fornecido pela nobreza em todo o processo, pois ela foi beneficiada com os ganhos financeiros e políticos obtidos durante o processo de expansão marítima ocorrido a partir do século XV. Podemos perceber, destacado na cor verde aqui, podemos perceber destacado na cor verde o Estado Nacional de Portugal, situado no continente europeu. Perceba que Portugal está muito próximo do norte do continente africano. E essa vai ser uma das principais rotas de início do processo de expansão marítima e comercial do Estado português, que nós veremos um pouco mais à frente. O nosso próximo Estado nacional a ser analisado é a Espanha. No século XV, a Espanha vivia um quadro de ampla fragmentação política com a existência dos reinos independentes de Castela, Aragão, Navarra e Granada. O território contava com a presença maciça de cristãos, mas os judeus e muçulmanos também estavam presentes em uma quantidade significativa. Foi o casamento dos reis católicos dos reinos mais poderosos da região que possibilitou a aceleração da construção do Estado Nacional Espanhol. Isabel, do Reino de Castela, e Fernando, do Reino de Aragão, casaram-se e, ao unir suas forças, adotaram medidas políticas, econômicas e religiosas que marcaram o nascimento da Espanha. A Inquisição espanhola foi uma das mais violentas de toda a Europa, sendo marcada pela intensa perseguição aos cristãos novos, nome dado aos judeus convertidos ao cristianismo. A expulsão dos mouros, outro nome dado pelos espanhóis aos muçulmanos, foi um dos últimos obstáculos na formação do Estado Nacional Espanhol. A expulsão dos mouros marcou a conquista do Reino de Granada e a unificação de todos os reinos sob o comando de um único chefe político. Dessa forma, nós percebemos que a identidade cultural representada pela unidade religiosa cristã foi fundamental na construção e consolidação do Estado espanhol. Temos agora em destaque o mapa da Espanha. Pertencente à Península Ibérica junto com Portugal, a Espanha tem na sua região sul o Estreito de Gibraltar, que liga o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. É preciso destacar ainda a grande proximidade com o continente africano. O nosso próximo alvo de análise é a França. A formação do Estado Nacional francês está intimamente ligado à vitória obtida contra a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1453. Durante a guerra, os reis franceses promoveram um processo de fortalecimento de seu poder, usando como instrumento fundamental um exército nacional cada vez mais profissional e fortalecido. Para conseguir esse feito, o rei Carlos VII criou um imposto, a talha real, criada especificamente para financiar os altos custos de manutenção de um exército permanente. Foi fazendo uso desse exército nacional que os reis conseguiram gradativamente enfraquecer o poder dos senhores feudais e reforçar a sua autoridade.
O rei passou a ser considerado como senhor da justiça e por isso as suas leis estavam acima dos tribunais regionais existentes naquele momento. Outro elemento de destaque foi o controle que o rei francês estabeleceu sobre a Igreja Católica, ficando claro que a monarquia, e não o Papa, era a autoridade máxima a ser respeitada e obedecida pela população. Aqui nós temos um mapa com a localização da França em uma posição mais centralizada no continente europeu. O nosso último estado europeu a ser analisado é a Inglaterra. Assim como a França, a Inglaterra teve seu Estado Nacional formado a partir da Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre 1337 e 1453. Depois da derrota nesse conflito, teve início uma guerra civil, conhecida como Guerra das Duas Rosas, cujo motivo principal era a disputa pelo trono da Inglaterra. De um lado, havia a Casa dos York, representada pela Rosa Branca, e do outro lado, a Casa dos Lancaster, representada pela Rosa Vermelha. Entretanto, o trono não ficou com nenhuma das duas casas. Houve uma aliança entre os Lancaster e Henrique Tudor, levando este último ao poder, tendo início, assim, a dinastia Tudor. A partir de então, houve um gradativo processo de fortalecimento do exército e implantação do sistema de cobrança de impostos. Agora, um elemento muito importante. Em pleno feudalismo europeu, os ingleses criaram um documento conhecido como Magna Carta, que por sua vez estabelecia limites para o poder do rei, pois ele deveria consultar o parlamento para governar, para declarar guerra e para aumentar os impostos. Esse documento é fundamental para que você compreenda a Revolução Inglesa que ocorreria no século XVII, colocando em lados opostos o rei e o parlamento da Inglaterra. Outro elemento importante na formação do Estado Nacional Inglês foi o rompimento com a Igreja Católica em 1509. Depois da separação, Henrique VIII criou uma nova igreja na Inglaterra, a Igreja Anglicana, tornando-se chefe político e religioso dos ingleses. No mapa, vemos a localização geográfica da Inglaterra, uma ilha separada do restante do continente europeu. Bom, pessoal, e assim nós terminamos mais uma aula cujo tema foi a formação e consolidação dos Estados nacionais modernos na Europa. Um abraço e até a próxima aula.